Diretiva que foi colocada antes do Grande Prêmio de Imola causa polêmica, vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Nós tivemos uma diretiva que não tem detalhes para nosso público, olha só que interessante, uma diretiva que foi colocada antes do Grande Prêmio de Imola, entrou em vigor antes do Grande Prêmio da Emília-Romanha, e que pega as seguintes partes de acordo com o Planet F1. Tratamento dos pneus, design da carenagem das rodas e também das pranchas. Olha que interessante. De acordo com a matéria, está sendo dito que não afetou de forma alguma o resultado final da corrida, só que é claro, óbvio e evidente que as pessoas não deixariam essa informação passar batido, porque justamente no Grande Prêmio que a Red Bull tem um gerenciamento de pneus melhor que a McLaren, você descobre que teve uma diretiva antes da corrida e detalhe, nós não temos os pormenores dessa diretiva, pelo menos até o momento da gravação deste vídeo, não existe ainda um detalhe sobre o que foi alterado, por que foi alterado, etc. Você talvez possa refrescar a minha memória, mas eu não me recordo, em 2025, de termos tido alguma polêmica relacionada à carenagem das rodas, ou até mesmo às pranchas, por mais que a Ferrari tenha tido problema com isso. O tratamento dos pneus, sim, virou uma polêmica pela questão da McLaren, que nós já trouxemos aqui, falamos algumas vezes sobre a questão da McLaren, mas ainda assim, não tivemos uma polêmica no sentido de que a FIA iria alterar alguma coisa. E aí, do nada, você tem essas diretivas? Me parece um pouco estranho. Para você que não sabe, as diretivas servem para esclarecer determinados pontos do regulamento que, porventura, as equipes podem explorar alegando estar na área cinzenta. Então, o diretor de prova antes das corridas olha se há alguma necessidade de fazer alguma diretiva e então aplica aquela diretiva que pode valer como uma nota do diretor de prova para aquele grande prêmio específico, como por exemplo na curva tal a gente vai avaliar a saída de pista, ou pode ser algo para a temporada efetivamente, como uma diretiva técnica, algo mais oficial. Nesse caso, está sendo dito que foi uma diretiva e nós sabemos que todas as atenções da Fórmula 1 estão voltadas para Barcelona com a diretiva da asa dianteira, que todos os chefes de equipe estão falando a mesma coisa. Todo mundo vai ter que alterar a asa dianteira. A McLaren é que foi pelo contrário, dizendo, olha, a gente não tem o que alterar porque nós estamos dentro do regulamento, aquela coisa toda, se tiver que alterar vai ser pouca coisa, mas todos os outros estão falando o seguinte, a diferença é grande, todo mundo vai ter que alterar bastante a sua asa dianteira e pode ser praticamente um reset de performance. Por isso, muito se fala do que vamos ver em Barcelona, que é após Mônaco, o próximo Grande Prêmio é Mônaco, e após Mônaco nós teremos o Grande Prêmio de Barcelona. Pegando essa informação como algo primordial, que nós temos então uma diretiva que está todo mundo falando, e aí você volta para Imola, onde tem essa diretiva às escuras, afinal, por que então que foi colocada essa diretiva se num primeiro momento não existia nada obscuro, nada que estava sendo investigado, e por que eles não soltam? Quais são os detalhes, ou por que não soltaram antes? Talvez você esteja assistindo esse vídeo e tenham soltado. Por que não soltaram antes? É óbvio que as pessoas vão criar teorias. E aí eu quero entrar com você sim nessas teorias, porque faz sentido o desconfiar do público. Quando você volta para 2022, por exemplo, no primeiro ano do regulamento de efeito solo, a diretiva do meio do ano, que mexeu com a flexibilidade de assoalho, etc., determinou o que seria a Fórmula 1 na segunda metade da temporada e em 2023. Aquela diretiva teve um impacto enorme na Ferrari, eu não tenho como afirmar que a Ferrari seria campeã de construtores ou de pilotos, mas pelo menos brigar com um pouco mais de honra ela teria brigado. E após a diretiva, a Ferrari foi destruída, e desde então o mais próximo que chegou de se reencontrar foi no ano passado, em que ainda assim oscilou bastante durante um período da temporada, mas brigou pelo título de construtores. Pegando isso como pano de fundo e também entendendo que quando você altera alguma coisa do regulamento, você deixa as coisas mais rígidas para outros setores. Quando há qualquer tipo de diretiva, ela pode gerar sim um impacto grande em algumas equipes. E quando nós lemos que a diretiva tem sim relacionado o tratamento dos pneus e nós vemos o que aconteceu com McLaren e com Red Bull em Imola, no mínimo há de se questionar se realmente não houve algum tipo
de impacto na performance. Até porque se você olhar bem, se você assistiu ao nosso último vídeo, o Christian Horner disse o quê? Que eles foram bem, que a Red Bull ficou até impressionada com aquilo que eles conseguiram fazer, etc. Mas estavam impressionados com a queda da McLaren de rendimento. E outro detalhe, o Christian Horner em nenhum momento disse que a Red Bull trouxe uma grande atualização para os seus dutos para fazer algo no sentido de gerenciamento de pneus e temperatura. Basicamente, ele falou de acerto do carro. Então, se a Red Bull achou um acerto ideal do carro logo no grande prêmio em que essa diretiva é colocada sem ter um grande upgrade ali no duto, e a McLaren em contrapartida tendo o seu carro considerado legal, mas aí vem a diretiva e ela tem essa performance, no mínimo, a gente vai desconfiar. No mínimo. É claro que pode ser que você esteja assistindo esse vídeo depois de Mônaco, depois da Espanha, e a McLaren tenha dominado. Pode acontecer, mas eu estou raciocinando o hoje. O hoje, dia 19 de maio de 2025, segunda-feira, pós-Grande Prêmio de Imola. A informação cai quase que como uma bomba. Talvez o mundo da Fórmula 1 queira abafar isso. Talvez a McLaren nem se pronuncie. Talvez a Red Bull também fique quietinha nela. Talvez a FIA nunca mostre o que foi feito nessa diretiva. Mas mexer no tratamento dos pneus, na carenagem das rodas e também nas pranchas é mexer com coisas muito importantes de um carro de Fórmula 1 e que podem sim gerar algum tipo de mudança na performance. Eu não gosto das teorias da conspiração de que a FIA está beneficiando equipe A ou equipe B. Eu sempre falo para vocês que eu acho que é mais incompetência mesmo na hora de gerir o esporte. Eles acabam fazendo algumas burradas, eles tomam decisões equivocadas que acabam beneficiando um ou outro, e aí tem as teorias, né? Então o pessoal fala que é a FIA Sedes, a FIA Rari, a FIA Bull, a FIA Laren, né? Ou seja, dependendo do que acontecer, a FIA está roubando para alguém. Não acho que seja isso. Mas que é estranho você ver a FIA, ainda mais na gestão Mohammed Ben Sulayem, que é uma gestão extremamente conturbada e que, com acusações de querer ter controle das coisas, controle na categoria, de fazer mudanças para as corridas, etc., fica estranho e acende o alerta de nós, público, do que está rolando ali com relação a essa diretiva. Eu espero de verdade que venha à luz, que a gente entenda o que aconteceu ali, que a McLaren também se pronuncie, que ela fale, olha, a gente não teve alteração nenhuma aqui pra gente e tudo mais, porque se houve algum tipo de impacto na performance, então pra mim é a mesma cagada de 2022. Você vai estar deliberadamente mexendo no grid em prol de uma competição. E você ainda corre o risco de nem ter competição, porque do jeito que o Verstappen é, se o carro da Red Bull realmente agora tem essa vantagem, com gerenciamento, ele vai embora. Mas em Mônaco e Espanha, principalmente, nós vamos começar a ter mais respostas sobre essa diretiva e sobre o que foi alterado na ordem de forças, se é que foi alterado alguma coisa. E o detalhe mais importante, Mônaco não é uma pista muito parâmetro de performance, mas se chegar em Barcelona e tiver alteração na performance, pode ser que a FIA simplesmente se esconda atrás da diretiva da ASA, falando não foi porque a gente mexeu lá em Imola, foi por causa da ASA. Me fala a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!